tarde, crianças! Alô, meu segundo ano! Vamos para mais uma aula, hoje 10 de junho de 2020, e a professora traz para vocês Geografia, certo? Nas páginas 281. E aqui vocês irão aprender um pouco sobre os meios de transporte, tá? Então, nós sabemos que para nos locomovermos de um lugar para outro, dependendo da distância, nós precisamos de meios de transporte, seja ônibus, carro, bicicleta, motocicleta. Esses são os meios de transporte que nós utilizamos para a nossa locomoção. Até mesmo a charrete, a carroça, é um meio de transporte, certo? E esses meios de transporte, nós podemos classificá-los em terrestres, aéreos e aquáticos. Sim, professora, mas como que eu vou saber? Sim, meio de transporte terrestre é aquele que se locomove na terra, certo? Como, por exemplo, o carro, a bicicleta, a carroça, o ônibus, são meios de transportes terrestres. Já o meio de transporte aquático são os transportes que se locomovem na água, não é? O barco, o navio, esse meio de transporte, ele não tem condições de se locomover na terra, por exemplo. Então, são meios de transportes aquáticos. E os meios de transportes aéreos, não é? Que, como nós sabemos, o avião, não é? O avião, ele não tem como se locomover de repente em uma pista de terra, né? Não, ele sobrevoa, né? Aéreo, ar, certo? São aqueles que se locomovem no ar. São os meios de transportes aéreos. Aqui vocês têm as figuras, tá? E vocês podem observar cada uma delas. Nós temos um trem, nós temos um avião e nós temos um navio, certo? Onde classifica cada meio de transporte. Então, nas grandes cidades, o movimento de pessoas é muito grande, certo? E alguns veículos, como trens, ônibus, transportam várias pessoas ao mesmo tempo. E esses transportes que nós utilizamos, onde se aglomera várias pessoas para destinos diferentes, nós chamamos de transportes coletivos. Aqui em Macaíba, por exemplo, quando você vai à rodoviária, que você pega um ônibus, que ali o ônibus sai, né, coletando várias pessoas, esse meio de transporte, ele é coletivo, certo? Então, o vai e vem de veículos, de pessoas nas ruas, é chamado de quê? De trânsito. Se eu perguntar o que é trânsito, é o vai e vem de pessoas na rua. São pessoas transitando e nós chamamos de trânsito, certo? O trânsito nas cidades maiores geralmente costumam ser bem mais intenso pela manhã, né? Que é quando a maioria das pessoas estão indo para o trabalho. E no fim da tarde, quando as pessoas estão retornando para suas casas. Em muitas cidades, nesse horário, costuma acontecer congestionamento nesses períodos, certo? Então, esse congestionamento acontece justamente por causa do grande fluxo de veículo ao mesmo tempo. Então, vocês já pararam para pensar se esse trânsito não tivesse uma ordem? Se esse trânsito não obedecesse a regras? Se fosse cada um por si? Seria uma bagunça, né? Nós percebemos que, mesmo com faixas de pedestre, mesmo com sinais de trânsito, com guarda de trânsito, ainda acontecem muitos acidentes. Imagine se não houvesse, certo? Então, a professora também vai falar um pouco para você sobre isso. Os sinais de trânsito, que são responsáveis por essa organização,
certo? Para ordenar o movimento de pessoas e de veículos nas ruas. Se não houver essa ordem, eu já falei, sai todo mundo aí atropelando, batendo, não é em todo mundo, certo? Então, os sinais de trânsito, ó, vocês podem ver aqui a foto de uma rua organizada, as pessoas obedecendo a faixa de pedestre, certo? O guarda de trânsito. Então, é extremamente importante. Então, nós vamos conhecer aqui nessa aula alguns sinais de trânsito, certo? E um bastante conhecido, que eu acredito que vocês já viram aqui na nossa cidade, é o semáforo, né? O semáforo também é conhecido por farol ou sinaleira, certo? Ele pode ser de dois tipos. Pode ter o semáforo para veículos e o semáforo para pedestres. O semáforo para veículos, geralmente, ele possui 3 cores, tá? Ele possui a luz vermelha, que indica que você pare. A luz amarela, que diz que você tenha atenção. E a luz verde, que indica que você pode seguir. O semáforo para pedestres indicam 2 cores. Geralmente é representado por 2 bonequinhos luminosos. A cor vermelha indica perigo, não atravesse. A cor verde indica pode passar, prossiga, certo? Agora é sua vez. E nós temos também a faixa de segurança, que é conhecida também como faixa de pedestre, onde você pode passar. É importante que você não esqueça, sempre que tiver uma faixa de pedestre e você for passar, você dá sinal de vida, para que você tenha certeza que o motorista está lhe vendo. Não é porque é uma faixa de pedestre que você vai chegar e atravessar. De repente vem um carro, não lhe vê e aí acontece um acidente. Chegou na faixa de pedestre, se posiciona, dá o sinal de vida com a mãozinha, certo? Quando você vê que o motorista percebeu, aí você atravessa com segurança, certo? Não esqueçam disso. Daí, nós temos várias sinalizações, né? Além desses sinais, nós temos também as placas. Quem aqui já viu placas assim parecidas? Olha, um Ezinho cortado, 2 carrinhos, não é? Uma pessoa com a criança, com a sacolinha, um homem com a pá. Então, nós precisamos aprender a fazer leitura dessas placas, tá? Quando nós temos esse Ezinho cortado, quer dizer proibido estacionar. Cortei. Proibido estacionar, certo? Quando nós temos 2 carrinhos cortados, é proibido, ultrapassar, certo? Quando nós temos essa placa aqui, ó, tá dizendo que é área escolar. Então o motorista já sabe, já passa com mais cuidado, porque ali pode ter que surgir uma criança de repente, certo? Já essa aqui, ó, em obras, tem alguém trabalhando, cuidado, certo? E nós temos também uma figura extremamente importante, o nosso guarda de trânsito, certo? Ele também é responsável pela organização do nosso trânsito. Então não esqueçam, existe, certo? Para melhor organizar o nosso trânsito, nós temos que contar com os sinais de trânsito, eles têm que estar tudo ok, nada de sinal quebrado, tá? Vira uma bagunça. Nós temos que ter faixas de segurança ou faixa de pedestre. Nós temos que ter placas de sinalização. Como é que eu vou saber que eu não posso ultrapassar se não tem nada que me indique? Certo? Então prestem atenção, a leitura ela não é feita apenas com letras, vai além disso. Às vezes só uma figura quer dizer algo, como nesse caso. Um é cortado, eu estou dirigindo, eu já sei que se tiver aquela plaquinha eu não vou poder parar meu carro ali, porque senão eu vou ser multada, certo? Então as figuras elas também nos passam mensagens,
certo? As imagens. E o guarda de trânsito, né, que é uma figura humana que fica ali o tempo todo com apito, tentando organizar. Às vezes acontece alguma coisa errada com o semáforo e esse guarda, ele vai para lá tentar manter a ordem das coisas, certo? Então, crianças, já que nós fomos além, né, trabalhamos da página 281 a 285, vamos agora tentar responder esse exercício, tá? Conforme a explicação, a leitura de vocês, tentem responder esse exercício proposto na página 285, tá? Eu aguardo o feedback de vocês e desejo a todos uma excelente tarde, tá? Boa aula, bons estudos, não deixem as atividades atrasadas, mantenham um dia. Me deem um retorno para que eu saiba que vocês estão fazendo, tá? Beijos!